Vamos aplaudir Jesus, é mais forte, meu irmão. Vocês perceberam que eu sou muito intenso, igual o pastor, nós somos intensos. Então eu preciso que você venha comigo, amém? Aqui a gente não prega sozinho, a gente prega junto. Então eu preciso da sua interação, amém? Eu preciso de pelo menos 50 avivados. Vem aí, 50 avivados aqui. Então o céu já desceu na terra, aleluia. Essa é uma noite de avivamento. A gente sempre costuma dizer aqui, e tipo assim, não é um jargão. A gente realmente crê no que a gente declara. A gente crê que nós estamos num local, num ambiente profético. Mas pastor, o que é um ambiente profético? Um ambiente profético... Pô, já começaram a contar meus minutos lá, nem comecei a pregar, gente. O povo não é mole, para esses minutos aí. Só introdução, gente. Ambiente profético é um ambiente onde nós estamos juntos em concordância. O seu coração está junto com o meu coração. Nós estamos crendo na mesma coisa. O prédio aqui, não é por causa desse prédio que existe um ambiente profético. O ambiente profético que faz é a sua fome, a sua sede, a sua entrega nesse momento. E se você se entregar nessa noite, você vai ver a glória de Deus. Eu posso ouvir um amém? Então vem comigo, porque eu estou com uma palavra queimando no meu coração para despejar sobre a sua vida, para derramar sobre a sua vida. Mas eu quero dizer uma coisa: eu não estou sozinho. Eu estou com vocês, mas existe um que está aqui comigo, dentro de mim. Eu já posso sentir a presença dele gloriosa. E durante essa pregação, durante esse culto, você também vai começar a sentir. Você vai sentir vontade de chorar. Você vai sentir o seu coração queimar. Sabe por quê? Porque a presença do Espírito Santo está aqui nesse lugar. Você não está num ambiente comum. Você não está com pessoas comuns. Você está ao lado de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo. Então você vai começar a queimar para quem está do teu lado. É isso, nós vamos queimar para Jesus juntos, amém ou não amém? Aleluia! Glória a Deus, agora sim, começa a contar o tempo. Aleluia. O Senhor colocou uma palavra no meu coração. Eu gostaria que você repetisse o tema dessa mensagem comigo. O tema da mensagem é: quem governa a sua boca, governa a sua história. Você pode repetir isso comigo? Quem governa a sua boca, governa a sua história. Amém? Nós vamos ver alguns versículos que dão base para o que nós vamos falar essa noite. Eu gostaria muito que você ficasse ligado. Não se desconcentre nesse momento, porque não é um homem que vai estar falando contigo. Quando nós lemos a palavra de Deus, é o próprio Deus que fala contigo. Olha que lindo, quem pode aplaudir sobre essa arte também? Obrigado pessoal que fez, glória a Deus pela sua vida. Mas vamos lá, Provérbios capítulo 18, versículo 21. Provérbios capítulo 18, versículo 21. Meus irmãos, se prepare que hoje eu estou no óleo, hein? Oh glória, sinto a presença de Deus muito forte nesse lugar. Eu sinto que ia fluir de uma forma que você nunca mais será o mesmo. A palavra do Senhor diz o seguinte: a morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza, come do seu fruto. Vou repetir: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Também quero ler Marcos capítulo 11, versículo 23. Marcos capítulo 11, versículo 23. A palavra do Senhor diz o seguinte: porque em verdade vos afirma, Jesus falando, que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Amém? Jesus que está falando conosco. Tiago capítulo 3, versículo 4, diz o seguinte: tomem também como exemplos navios, embora sejam tão grandes, impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. E mais um versículo. Hoje nós estamos lendo a Bíblia, irmão. É Bíblia, é palavra. Tiago capítulo 3, versículos 9, 11 e 12. Diz assim: com a língua, acho que é só 3, capítulo 3, versículo 9. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai,
e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Acaso pode brotar da mesma fonte água doce e água amarga? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas, ou uma figueira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Aleluia. O que a Bíblia está falando aqui nada mais é do que o tema da nossa mensagem. Quem governa a sua boca, governa a sua história. Ou seja, o que nós lemos em Provérbios 18, 21, diz que o que você fala, ele tem o poder de vida ou de morte, de bênção ou de maldição. Então, Provérbios diz, aquele que utiliza bem, utiliza o quê? A palavra, a língua, a boca, aquilo que você fala, comerá do seu fruto. Só que aqui ele diz, tanto para o bem, quanto para o mal. E exatamente isso que eu gostaria de falar nessa noite. Nós vamos aprender o que não devemos falar e o que devemos falar. E o terceiro ponto vai ser um extra que vai mudar a sua história. Amém? Só 2 pessoas querem amém? Aleluia! Então, quando nós abrimos a nossa boca, Tiago fala o seguinte, que a nossa boca é como se fosse um leme. Você vê os navios, ele compara a nossa língua com navios. Apesar de serem grandes, os lemes guiam o navio. Então a nossa boca é como se fosse um leme. Ou seja, o que nós falamos dirige a nossa história, tanto para o bem quanto para o mal. Então eu gostaria de colocar um videozinho, é bem rápido, 2 minutos, para que você ouça. Fique atento àquilo que o Senhor quer falar contigo. Hoje a gente vai fazer mais uma experiência. Eu tenho aqui 2 potes com arroz cozido. Eu vou passar 15 dias falando coisas boas para esse e coisas feias para esse. Será que vai fazer alguma diferença? Vamos começar então. Oi, arroz bom, tudo bem? Você é muito bonitinho. Eu acredito em você. Você é meu amiguinho. Agora vamos falar com o arroz do mal. Arroz feio, tapa na cara. Arroz do capiroto, ponzento, peidorreiro. Você merece um tapa na bunda. Feio, bobo, caganeiro. Oi, arroz bom. Eu torço muito por você. Você é muito legal. Você é o meu arroz favorito. Arroz mau, vai te cantar. Muito amor, muita paz. Eu te amo. Bobão, ramilento. Se você fosse uma lâmpada, eu sempre deixaria você apagado. Bom, pessoal, a gente ficou 15 dias fazendo isso. Ou seja, xingando 15 dias esse arroz aqui com tampa azul/verde e positivando, entre aspas, esse arroz com a tampa branca. E agora a gente vai abrir para ver se deu alguma diferença. Eu tô abrindo o arroz que a gente falou coisas boas. Ele tá branco. E agora a gente vai ver o que a gente xingou por 15 dias. Eu não consigo falar. Ele ficou feio, muito feio. Parece que tem semente de maracujá nele. Isso é o xingamento, o bullying. Eu vou ter que tirar daqui, não tem jeito. Por causa do cheiro. O que você aprendeu que as palavras ruins fazem então, Tiago? As palavras ruins machucam o coração das pessoas e magoam as pessoas. E as palavras boas ajudam as pessoas. Tchau, pessoal, muito obrigada por assistir meu vídeo. Se inscrevam-se no meu canal e também me sigam nas minhas redes sociais. Meus irmãos, o que vocês acabaram de ver foi um experimento científico. Eu poderia ter pego na internet vários outros. Existem dezenas de experimentos científicos falando da mesma coisa. Existe até um cientista mesmo, né, que fez esse experimento, um japonês. Mas por que eu peguei essa criança? Acho que vocês perceberam por quê. Porque não tem como uma criança mentir. Não tem como uma criança burlar, forjar alguma coisa. Você vê que ele, quando abriu a tampa do que falava mal, ele não conseguia falar, porque ele estava a ponto de vomitar. Porque realmente
o experimento funciona. E olha que interessante, se o experimento funciona dessa forma, com arroz, imagina o que as palavras negativas podem causar às nossas vidas. Sabe, é exatamente isso que a Bíblia está falando. Sabe, a ciência já comprovou que uma pessoa que reclama, murmura, é mal-humorada, fala coisas más, é liberado no corpo dela, no organismo dela, um hormônio chamado cortisol, que é o hormônio do estresse. Eu sei que aqui na igreja não tem ninguém assim, mas talvez você conheça alguém que parece que está uma nuvem negra em cima da cabeça dela. Alguém conhece alguém assim? Só reclama, só murmura. Nós temos o exemplo bíblico disso no próprio povo de Israel, que quando eles murmuravam e reclamavam, eles ficaram 40 anos no deserto. Uma travessia que os estudiosos dizem que levaria no máximo 30 dias, levaram 40 anos. Então as pessoas que reclamam, murmuram, falam coisas mais, acabam vivendo em círculo. E essas pessoas que são negativas, que murmuram, que reclamam, acabam atraindo para eles exatamente isso que nós vemos. Então o poder da nossa boca, ela tem o poder de amaldiçoar a nossa vida também. Então o que aqui nós estamos lendo na palavra que Tiago está falando é que nossa boca não pode sair bênção e maldição. A nossa boca tem que sair apenas bênção e não maldição. A Bíblia diz que nós temos que estar prontos para ouvir, tardios para falar. Então aprenda com o que nós acabamos de ver. Não se machuque. Não atrapalhe a sua vida, declarando palavras contrárias à sua vida. Que tipo de palavras, Senhor, pastor? Eu não posso, eu não consigo, eu sou incapaz, eu sou menor. Todas essas palavras ditas da sua boca estão trazendo maldição para a sua própria vida. É isso que a Bíblia está falando. Que você tem que usar a sua boca, e nós vamos ver depois, para declarar bênçãos e não maldições. Sabe, quantos aqui têm filhos? Bem, muitas pessoas. Você sabe que muitas crianças são paralisadas e mortas pelo poder de uma palavra, e muitas das vezes proferidas pelos próprios pais. Às vezes você nem percebe, você fala assim, pastor, eu não amaldiçoo ninguém. Eu sou cristão, eu não amaldiçoo meu filho. Mas você sabia quando você fala, esse menino é terrível, esse menino é danado. Danado significa condenado. Você está amaldiçoando o seu filho, esse menino não vai dar nada, ele é burro, ele é lento, ele é lerdo. Não fale essas palavras na sua casa, porque já é um histórico, já existem vários estudos sobre isso, que existem pessoas, a boca, a língua, mata mais do que muitas guerras. Existem pessoas que foram paralisadas pelo poder de uma palavra proferida, uma palavra de maldição. Uma outra coisa, você também não deve proferir palavras de maldição contra o teu irmão. Falar mal, maldizer significa isso, falar mal do meu irmão. Ah, mas pastor, eu falo que me vem a telha, por causa do meu temperamento. Sou colérico, sanguíneo, hemorrágico. Sabe, isso não se parece com o fruto do Espírito. Jesus explicou algo na palavra. Um mestre da lei procurou Jesus e falou o seguinte: Jesus, como é que eu faço para herdar o reino dos céus? E ele estava testando Jesus. Jesus virou para ele e falou assim: o que diz a lei? Porque os judeus, eles batiam no peito para dizer assim: nós conhecemos a lei, nós guardamos toda a lei. Jesus, então o que diz a lei? Aí ele falou: amarás ao seu Deus sobre todas as coisas. Bateu no peito. Mas tinha um segundo mandamento, que é amar o seu próximo como a si mesmo. Quando você profere uma palavra de maldição para o seu irmão, você está amando ele como você gostaria de ser amado? Você está falando para ele o que você gostaria de ouvir de alguém? Provavelmente não. Então não dê essa desculpa que é porque você é fleumático, que você é sanguíneo, que você vai falar o que dá na tua telha. A Bíblia diz que você tem que perceber, tomar muito cuidado com aquilo que sai da sua boca, porque você pode estar amaldiçoando a um homem que Deus morreu. E aí, aquele mestre da lei entendeu: captei a vossa mensagem, mestre. Aí ele perguntou: e quem é o meu próximo? Porque ele percebeu que Jesus não estava falando do primeiro mandamento, e sim
do segundo que era semelhante ao primeiro, que é amar ao seu próximo como a si mesmo. Aí ele ficou: então quem é o meu próximo? Aí Jesus conta a parábola do bom samaritano. Por que ele contou a parábola do bom samaritano? Porque os samaritanos eram um povo que o judeu odiava, nem cumprimentavam, falavam mal, maldiziam. Então como é que você pode falar que ama a Deus que você não vê e falar mal do seu irmão que você vê? Exatamente isso que Jesus estava falando, meu irmão. Da sua boca não pode jorrar bênção e maldição. A sua boca foi feita para declarar a palavra de Deus, para declarar a bênção, para declarar unção e não maldição. Então quando você não tem o que falar, fecha a sua boca, porque o provérbio diz o seguinte: até o sábio, até o tolo, quando se cala, se torna sábio. Até o burro, o imbecil, quando se cala no momento certo, se torna sábio. Então fecha a sua boca quando tiver que falar de alguém. Porque na realidade, se nós formos ver, quando nós queremos falar mal de alguém, dizendo que é por conta do meu temperamento, nós não estamos praticando o fruto do Espírito. Porque a Bíblia diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Pastor, como é que você sabe isso de cor? Você ficou hoje o dia inteiro para guardar esse versículo? Não, porque eu oro todos os dias para que o fruto do Espírito esteja na minha vida. Eu oro todas as manhãs porque eu sei que nessa carne só existe pecado. Eu sei que nessa carne a tendência é pecar, é falar mal. Mas se o fruto do Espírito está em mim, é o fruto do Espírito com E maiúsculo, é o Espírito Santo de Deus. Sabe por que você não manifesta o Espírito Santo, o fruto do Espírito na sua vida? Pergunta para mim: por quê, pastor? Porque você não pede para Ele. Você quer fazer na tua força. É o meu temperamento, é como eu sou, eu não vou mudar. E se você continuar assim, você não vai mudar. Porque o Espírito Santo, Deus, Ele não é ladrão para invadir o seu coração, as suas emoções, aquilo. Ele só vai fazer aquilo que você pede. E para isso que o Espírito Santo está na terra, para nos guiar, para nos dirigir em toda a verdade, para derramar, para produzir. Existe uma versão que diz que o fruto do Espírito produz. Ou seja, se você tem o Espírito Santo dentro de você, e você tem, então você tem que ter a produção do Espírito, do fruto que eu acabei de falar: amor, alegria, paz, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Se você não tem, peça a Ele. Se você não consegue exercer domínio próprio numa hora dessa de falar mal, nós vimos o que pode causar a uma pessoa, então peça ao Espírito Santo que te ajude, porque esse é o papel dele. Quem está comigo, diga amém. E essa primeira parte, falamos mal. Como aquelas tampinhas ele colocou mal, e agora nós vamos falar de palavras boas. Da mesma forma, nós vimos o que é uma palavra proferida de bênção, traz de benefício para nós. Eu aprendi algo há muitos anos atrás, num curso que eu fiz, a começar o meu dia agradecendo. A primeira coisa que eu faço quando eu abro os meus olhos de manhã é falar: bom dia, Espírito Santo. Eu te agradeço por essa noite de sono. Eu te agradeço porque meus olhos se abriram. Eu te agradeço pelas suas misericórdias que se renovaram por mim nessa manhã. Eu te agradeço pela tua graça. Eu te agradeço por tudo que tu tem feito na minha família. E aí eu começo a declarar bênçãos sobre o meu dia. Eu começo a profetizar: esse dia hoje vai ser o melhor dia da minha história. Espírito Santo, o que nós vamos fazer hoje? Quantas vidas nós vamos impactar hoje juntos? Espírito Santo, usa a minha vida como canal da tua bênção. Eu quero viver o verdadeiro evangelho. Sabe o que acontece quando nós começamos os nossos dias falando coisas boas, declarando a palavra, agradecendo? Também existe um estudo científico sobre a gratidão e sobre as palavras boas. Quando você é grato, quando você tem esse espírito de gratidão, o nosso corpo produz hormônios. Quais são os hormônios? Serotonina, endorfina, dopamina. Você sabe quais são esses hormônios? Os hormônios da felicidade e do bem-estar. Ou seja, a própria ciência está confirmando o que a Bíblia diz, que aquilo que a gente declara governa a nossa história. Você pode declarar isso de novo? Quem governa a sua boca, governa a sua história. Diga. Então eu tenho feito isso durante muito tempo. E meus irmãos,
chega a ser assustador o que isso causa de bom. Eu não vou dizer para você que você não vai ter problema durante os dias. Eu não vou dizer que porque Jesus não prometeu vida fácil para ninguém. Jesus não disse que, vocês vão ter vida boa. Não, Ele prometeu o contrário. Ele falou que no mundo nós teríamos aflições, mas que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. A promessa dele não é de uma vida fácil, a promessa dele é de uma vida abundante. E a vida abundante começa com aquilo que sai da tua boca, com aquilo que enche a tua boca. Então enche a sua boca da verdade, enche a tua boca de coisas boas. Profetize sobre a sua casa, sobre a sua família, coisas boas. E essa endorfina é apenas 1% do que Deus vai fazer na sua vida. Por isso, apenas um sinal do corpo que você está fazendo a coisa certa. Quem está comigo, diga amém. Amém. Aleluia. Sabe, falamos então do que não devemos falar, falamos do que devemos falar. Mas Jesus, por isso que eu te falei que existia um bônus aqui, que Jesus nos ensinou. E é isso que vai transformar a sua vida. Eu creio que nessa noite, a partir dessa noite, você nunca mais será o mesmo. Eu creio que você terá tocado pelo Espírito Santo, será ativado por Ele. Sabe por quê? Porque eu já estou sentindo a presença de Deus. O Espírito Santo está dentro de mim borbulhando. Porque a palavra que eu vou liberar a sua vida não apenas vai mudar você, mas vai mudar as suas gerações vindouras. Vai mudar a tua família, os teus filhos. Jesus disse: vocês estão aí? Marcos 11, 23. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será convosco. O que Jesus está dizendo aqui, não apenas de você declarar palavras boas, mas para você declarar palavra de fé. Você pode dizer comigo, palavra de fé. A minha vida é moldada na palavra de fé. Você já reparou que a Lagoinha, nós estamos sempre liberando palavras de fé sobre a sua vida. Isso não é à toa, é porque nós realmente cremos que palavras não são meras palavras. Palavras são decretos no mundo espiritual. Quando você diz algo com fé, não é se vai acontecer. No mundo espiritual, já aconteceu. Nós cremos verdadeiramente o que nós liberamos com a nossa boca em fé. Acontece. É exatamente isso que Jesus está falando aqui. Ele está dizendo o seguinte: eu não sei você, mas eu nunca vi ninguém declarar com uma montanha e ela se lançar ao mar. Você viu? Obviamente que Jesus não estava sendo... Ele estava usando aqui de uma metáfora. Ele estava dizendo o seguinte: qualquer impossibilidade. Ele usou o mais hard nível de impossibilidade. Uma montanha ser lançada ao mar. Mas o que ele estava querendo dizer para nós é que no poder da nossa boca, da palavra de fé, nós podemos mover qualquer dificuldade que existe na nossa vida. Eu não sei qual é a sua montanha, qual é o seu problema, se é uma enfermidade, se é uma doença, se é dinheiro ou se é algo da família, mas eu quero dizer o seguinte, que Deus me trouxe aqui essa noite para declarar sobre a tua vida que qualquer montanha na sua vida pode ser transportada se você crer. Aqui existe uma palavrinha que se diz: se você crer no que você fala. Jesus falou aqui. Não é crer que a montanha vai voar, não é crer no que o pastor Diego diz, não é crer no que o Márcio diz, é crer no que você disse, em fé. Mas pastor, o que é fé? Hoje nós estamos aqui no culto fé, a última quarta-feira do ano do nosso culto fé. Já estamos com saudade, não é verdade? Mas em janeiro tem mais. Mas nós vamos fechar essa última quarta-feira com chave de ouro. Porque nós vamos aprender agora, Deus vai trazer uma palavra rema no seu coração do que é fé e como usar a sua fé. A palavra fé diz o seguinte: a própria palavra de Deus nos explica o que é fé. A fé é a certeza daquilo que nós esperamos e a convicção de fato que não vemos. Isso é fé. Então fé não é que eu tenho uma esperança que algo vai acontecer. Fé é certeza. Diga comigo, certeza. Não é que eu estou esperando algo acontecer. Não, quando você libera uma palavra de fé, não é que vai acontecer, já aconteceu. É chamar à existência as coisas que não existem. É tratar as coisas que não são como já fossem. Isso é fé, é certeza. Mas o que é o oposto à fé? O próprio versículo nos ensina. Aquilo que nós vemos. Vista, o que nós estamos vendo é o oposto à fé. Mas tem muita gente que é cristã
que entende a primeira parte do que é fé, mas não entende que nós não andamos pelo que vemos, nós andamos pelo que cremos. Jesus não falou assim, olha, se vocês tiverem arrepio, verão a glória de Deus. Ele não falou, se vocês verem, verão a glória de Deus. Ele disse, se vocês crerem, verão a glória de Deus. Então não é ver para crer, é crer para ver. Primeiro você crê, depois você recebe. Então o oposto à fé é o que nós estamos vendo. O maior exemplo de falta de fé que nós temos na Bíblia é Tomé. Quantos conhecem a história de Tomé? Que ele foi incrédulo. Vamos analisar um pouquinho. Tente agora entrar na história. Os discípulos estavam reunidos em uma casa com medo. Na verdade, eles estavam apavorados porque Jesus havia sido morto. Eles estavam com medo dos judeus pegarem ele e matarem eles também. Diz a Bíblia que eles estavam reunidos numa casa com medo dos judeus. É o que a palavra de Deus diz. E aí, de repente, Jesus aparece no meio deles. Para pensar. Quero que você se transporte para essa. Coloque na sua mente o que está acontecendo. Você sentiria medo, sim ou não? Ele não bateu na porta, ele apareceu lá. E eles não creram. Só que Jesus disse para ele, paz esteja convosco. Jesus ele não disse, olha, vocês são homens de pequena fé. A princípio não, ele disse, paz esteja convosco. Sou eu mesmo, olhem as feridas. Só que naquele exato momento, Tomé não estava lá. E aí, depois os discípulos foram contar para Tomé o que tinha acontecido, que Jesus havia aparecido para ele. E Tomé disse, eu não creio, eu não acredito. Eu só acredito vendo. Na realidade, Tomé não falou, eu só acredito vendo. Eu só acredito se eu ver as feridas nas mãos, e pode ler lá depois, e colocar o meu dedo dentro da ferida onde ele foi cravejado. Isso é um nível hard de falta de fé. Eu não tenho que apenas ver, eu quero tocar. Eu quero tocar. Aí Jesus aparece, uma semana depois, e aí Tomé está lá, junto com os discípulos. E o que Jesus diz? Paz esteja convosco. Não repreendeu Tomé ali na hora. Ele disse para Tomé, Tomé, vem, toca nas minhas feridas, toca no meu lado, veja. Mas ele diz algo importante, ele fala assim, porque vocês viram, vocês creram. Mas bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Não sejam incrédulos, Jesus falou, sejam crentes, que é o que nós somos. Nós somos essa geração que não vimos Jesus ressuscitado fisicamente, não tocamos nele, mas nós cremos que Ele está vivo e nós vivemos isso hoje. E a Bíblia nos chama de bem-aventurados por isso, porque não vemos, mas cremos. E essa é a essência do Evangelho, não é ver, é crer, não é olhar, é experimentar, porque se você está vendo, isso não é fé. Se você está tocando, isso não é fé. Se você está sentindo arrepio, isso não é fé. Fé é certeza daquilo que você não vê. Aleluia. Você pode aplaudir Jesus, se é para Ele, faça melhor. Palavra da fé. Na Bíblia nós temos uma passagem que relata muito bem o verdadeiro sentido da palavra da fé. Um centurião romano chega para Jesus e fala, o meu servo está doente, está paralítico, à beira da morte. Eu preciso que o Senhor, Jesus, cure ele. Aí Jesus falou, vamos lá, eu vou curar o seu servo. Ele falou, não, eu não sou digno que o Senhor esteja na minha casa. Apenas, olha só, preste atenção nessa chave. Apenas diga uma palavra e o meu servo será curado. Porque eu também sou homem de autoridade. Eu digo aos meus subjugados, aos meus soldados, vão e eles fazem, eles me obedecem. Jesus diz para aquele centurião, que seja feito conforme o que você diz. E aí ele fala, eu nunca vi tamanha fé em todo Israel. Meus irmãos, aquele centurião era inimigo de Israel, mas ele aprendeu algo poderoso que você e eu muitas das vezes esquecemos, que aquilo que sai da nossa boca com autoridade e com fé no nome de Jesus tem poder para mudar circunstâncias. O impossível se torna inevitável quando você libera uma palavra de fé, quando você crê naquilo que você está declarando. E eu venho aqui essa noite para te dizer algo, para te ensinar. Em nome de Jesus, abra a tua boca e profetize contra as suas
montanhas, contra as tuas impossibilidades. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não existe sombra de variedade, de variação no nosso Deus. Ele é o mesmo. E o que Ele operou no passado, Ele opera no futuro. Sabe, eu tenho vivido os melhores dias da minha vida, no meu ministério. E tudo isso é pela graça de Deus. Não tem um culto que a gente fala aqui, irmãos, no final do culto, eu quero orar por enfermidade, quero abençoar a sua vida. Não tem um culto que nós não vejamos mais de 4 milagres. Aí você fala assim, pastor, você está falando isso para elevar o seu nome? Meus irmãos, eu sei de onde eu saí. Para você ter uma ideia, o local que eu morava se chamava Cova da Onça. Lá onde a onça se escondia. Eu vim do mundão, sabe? Eu não estou morto por causa da graça e da misericórdia de Deus. Então eu sei quem eu sou, eu sei de onde eu vim, eu sei que Jesus fez por mim. Eu não estou aqui para falar do evangelho mentiroso, eu não estou aqui para te emocionar, eu não estou aqui para falar palavras de efeito. Eu estou aqui para dizer para você que eu tenho vivido isso, eu tenho colocado em prática a palavra e as coisas acontecem. Quando eu falo no mundo espiritual, acontece, porque essa é a palavra de Deus. Não é apenas um conto da carochinha, nós não estamos lendo um livro tão meramente, é a palavra de Deus. E tudo que Jesus falou aconteceu. Ah, mas pastor, é só para aquela época. Contra frutos não há argumentos. O que eu tenho vivido é o que então? O que eu tenho visto e ouvido é o que então? Ah, pastor, é porque você é pastor? Não, meu irmão, não é porque eu sou pastor, porque a Bíblia diz que esses sinais seguirão aos que creem em meu nome. Não é sobre os pastores, é aquele que crê. Se você crê, você verá a glória de Deus. Se você abrir a sua boca, acontecerá. O problema é que nós não abrimos a nossa boca. Nós não usamos a palavra de fé como deveríamos usar. E queremos que os pastores orem por nós. Na realidade, essa autoridade está dada a você. Você pode orar pelos enfermos. Você pode impor as mãos sobre os enfermos. Você não precisa do pastor Márcio. Mas sabe por que Deus me usa? Porque eu entendo que eu não sou nada. Eu entendo que eu dependo única e exclusivamente do Espírito Santo que está aqui. E é Ele que está tocando o teu coração nesse exato momento. É Ele que está fazendo você ter vontade de chorar. É Ele que está falando, ai, aquele rapaz, aquele jovem está ali falando, meu coração está queimando. Sabe por quê? Porque é Ele, não sou eu. Não é sobre mim, não é sobre uma placa de igreja, não é sobre um pastor, é sobre o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É sobre o Espírito Santo que está aqui entre nós. Então temos visto e ouvido, experimentado, provamos e vimos que o Senhor é bom. Exatamente isso que eu quero dizer para você essa noite. Não é sobre apenas crer uma palavra que está sendo liberada, é viver. O Evangelho foi feito para ser vivido. Sabe, eu li um livro, eu não lembro qual foi o livro que eu li, mas já li tantos livros. Mas esse livro dizia o seguinte: uma pessoa que não era cristã estava falando para outro cristão: por que que vocês cristãos acham que só vocês têm a verdade absoluta? Por que que só vocês acham que estão certos e todas as outras religiões erradas? E aquele pastor tentou ensinar para aquela pessoa, porque nós não vivemos religião. Nós aqui não devemos viver religião. Nós devemos viver a verdade, que é Cristo. Nós devemos viver a nossa verdade, a nossa realidade, que é o relacionamento com Deus que está vivo. Mas mesmo assim ele não entendeu. Então ele fez uma ilustração. E eu vi essa ilustração e nunca mais esqueci na minha vida. A ilustração é a seguinte: eles estavam em um caminho deserto e havia uma bifurcação. Um caminho levava a um abismo e ele iria morrer. E o outro caminho levaria a eternidade, é um lugar bom. No meio da bifurcação existiam 2 homens. Um estava morto e o outro estava vivo. E ele perguntou: se a sua vida, se fosse você ali, para qual homem você pediria informação do caminho certo? Ele falou: é óbvio, para o que está vivo. Exatamente. Por isso que o cristianismo não é uma religião, porque Jesus não está morto.
Ele está vivo. É um relacionamento. Se você for no túmulo de Maomé, você vai encontrar os restos mortais de Maomé. Se você for no túmulo de Buda, você vai encontrar os restos mortais de Buda. Se você for no túmulo de qualquer homem que se diz uma religião, você vai encontrar os restos mortais daquele homem. Mas se você pegar um avião agora, sair daqui e viajar e for para Jerusalém, no túmulo de Jesus está escrito: Ele não está mais aqui, Ele ressuscitou. Aleluia! E é sobre essa verdade que eu vivo, meus irmãos. Eu não vivo uma religião, eu vivo uma verdade. Uma verdade, uma pessoa que me transformou, que me tirou do mundão. O meu melhor amigo na minha adolescência, um dos meus melhores amigos, no Rio de Janeiro, se transformou no líder de uma das maiores favelas do Rio de Janeiro. Ele andava comigo. O meu objetivo na vida era ser um bandido. É isso que eu queria. Por isso eu andava com eles. O outro meu amigo, que era o meu melhor amigo, andava comigo todos os dias, tomou um tiro na cabeça e a cabeça dele explodiu, com 20 anos de idade. Então eu sei que esse evangelho que eu estou falando não é conto da carochinha, não é religião, é vida, porque Ele mudou a minha vida. Ele me transformou na pessoa que queria ser bandido, para hoje se transformar em um pastor na casa de Deus. E por isso eu tenho visto a glória de Deus, porque eu realmente creio na palavra da fé. Eu creio no que Jesus diz, é verdade. Aleluia. Quantos estavam aqui quarta-feira passada? Quarta-feira passada, quando nós fizemos o convite para as pessoas virem aqui à frente, uma senhora de 77 anos veio aqui entregar a vida dela com 77 anos de idade. Aquilo me emocionou muito, porque muitos marmanjos jovens não têm coragem de sair do seu lugar e vir aqui. Mas uma senhora de 77 anos, ela teve a ousadia, a coragem de entender o que os céus estavam falando para a vida dela. Ela resolveu não andar pelos olhos, não ver pelos olhos naturais, mas entender que o mundo espiritual é muito mais real do que o que nós estamos vivendo aqui. E ela fez uma decisão por Cristo com 77 anos de idade. Mas não parou por aí. A Bíblia diz que existe festa no céu quando um pecador se arrepende. Por isso que eu amo tanto ganhar almas, porque eu sei o que Jesus fez por mim. Eu sei o que Ele pode fazer por qualquer pessoa. Se Ele fez por mim, Ele pode fazer por você. Eu falo que nem Paulo, entre vocês eu sou o maior dos pecadores, mas mesmo assim Ele me amou e transformou a minha vida. E o que Ele não fará por qualquer pessoa aqui, só basta você crer. E no final aquela mulher, aquela senhora nos procurou. Eu quero deixar aqui de novo um convite. Se você tem qualquer enfermidade no seu corpo, seja ela qual for, nos procure depois do culto aqui. Nós queremos orar por você. Nós cremos verdadeiramente que você sairá daqui curado essa noite. Não importa qual seja a sua enfermidade, porque a fé não limita a Deus e Deus não limita a nossa fé. Eu creio. E aquela mulher no final, então nos procure. Ah, pastor, eu não estou doente, mas eu tenho uma família, alguém, um ente querido que está doente lá no Brasil ou qualquer lugar do mundo. Não existe limite para Deus. Nós vamos orar por você. Você pode representar essa pessoa e nós iremos orar por você. Ah, pastor, eu preciso de um milagre, de um romper. Vem aqui, nós profetizaremos a palavra da fé sobre a sua vida e você receberá seu milagre, porque isso é fé em ação. E ela me procurou no final do culto e disse: pastor, eu quebrei o meu braço, tive uma queda e não consigo levantar o meu braço. Existe um caroço debaixo do meu braço também. Gostaria que o pastor orasse por mim. E nós, eu e nossa equipe do Sobrenatural, olha que chique, né? Oh, glória, nós temos uma equipe do Sobrenatural, gente. Isso é fogo demais, é forte demais. Mas o líder dessa equipe se chama Espírito Santo. E essa doce presença dele estava com aquela senhora. Meus irmãos, vocês tinham que estar ali. Quando nós oramos por ela, a presença de Deus foi tão forte. Eu não arrepiei só os cabelos do braço, acho que da cabeça também. Foi algo tão lindo. Nós sentimos um bálsamo, sentimos a presença de Deus. E ela, como uma nova convertida, estava eufórica, não sabia o que ela estava sentindo.
E quando nós terminamos de orar, ela levantou o seu braço. E ela disse, eu falei, agora você vai levantar o teu braço, o mais alto, como você nunca fez antes. Ela levantou o braço de uma vez, o que ela não poderia fazer. E ela falou, meu Deus, há muito tempo eu não fazia isso. A dor sumiu, desapareceu. Ela colocou a mão para achar o nódulo, o caroço que estava no braço dela desapareceu. Aleluia! Esse é o nosso Deus. O Deus que continua operando hoje. Aí não parou por aí, ela falou, pastor, o meu joelho também está ruim, eu não consigo me levantar, dói quando eu me levanto. Eu falei, então vamos orar pelo seu joelho. Medimos a perna dela estava uma mais curta que a outra, nós oramos, a perna dela cresceu diante dos nossos olhos, e eu disse para ela, agora eu vou contar até 3, e no 3 você vai levantar. Ela falou, meu Deus, eu nunca fiz isso na minha vida, depois do acidente. Eu falei, você vai fazer agora, isso é fé em ação. Eu falei, vamos, peguei na mão dela, levanta. Ela se levantou e não tem mais dor. Aleluia, Jesus curou o joelho dela também, a perna dela cresceu. Esse é o nosso Deus. E esse poder está disponível para você e para todo aquele que crê. Não é só para os pastores, amém? E eu termino aqui a minha fala essa noite. Amém, também amo vocês. Dizendo o seguinte, talvez você possa estar falando assim, esse jovem está falando tudo isso porque ele tem fé. Eu não tenho fé. A Bíblia diz que Deus já derramou uma porção de fé no coração de cada um. Eu posso te contar um segredo que eu aprendi com Deus? Quem quer ouvir? O segredo que eu aprendi sobre fé. O problema não é se temos fé ou não. A questão é se usamos a fé que nós temos. O problema não é o tamanho da nossa fé, é o tamanho do nosso Deus. É a compreensão que nós temos da dimensão do nosso Deus. Se nós cremos que Ele é todo poderoso e Ele pode curar qualquer enfermidade, então Ele vai curar qualquer enfermidade. Não é o tamanho da sua fé, é o tamanho do seu Deus. Pastor, mas eu não tenho fé. Você tem? A Bíblia diz que você tem. O problema é que você pega a fé e coloca ela numa gaveta, como se o paizão tivesse me dado $1 milhão. O paizão tem $1 milhão? Fizesse um cheque para mim, viu, paizão? Faz aí, pega essa chave, escreve o cheque e me dá. Eu pego aquele cheque, aí eu me transformo no quê? Num milionário, amém? Sim ou não? Ele me deu $1 milhão, eu sou um milionário. Só que ao invés de eu ir com aquele cheque e colocar no banco, eu coloco na minha gaveta. Aí o que vai acontecer? Eu não vou usufruir de $1 milhão. Exatamente o que você tem feito com a sua fé. Você tem fé, você só precisa usá-la. A Bíblia diz que a fé sem ação, ela é morta. A Bíblia diz que você precisa abrir a sua boca e declarar. Jesus falou para um paralítico, ele andou. Jesus falou para um homem surdo, ele disse efatá, e os ouvidos dele se abriram. Jesus falou com Lázaro, que estava morto. Lázaro, vem para fora. E ele saiu, a morte obedeceu. Então o que está faltando para você é abrir a sua boca e começar a declarar a palavra de fé. Você precisa colocar em prática a fé que você já tem. Não guarde ela na gaveta, coloque em prática aquilo que você já tem de Deus. Fique de pé no seu lugar.